O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Então, este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, aquele que eles comeram no deserto e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos, como disse no início, o dia de São José Operário, e também hoje nós iniciamos o mês de maio, que é o mês dedicado a Nossa Senhora. A festa de hoje, dia 1º de maio, é dia de São José Operário, e no dia 19 de março nós celebramos São José, esposo da Virgem Maria. Veja bem como São José é importante na igreja. Duas festas para este santo importante, escolhido para ser o pai adotivo do menino Jesus, escolhido no plano de Deus para ser o guarda da Sagrada Família, para ser aquele que providenciava e que providencia para nós em nossas necessidades. Infelizmente, hoje, ao celebrarmos o Dia do Trabalho em muitos países, não aqui nos Estados Unidos, que celebramos em setembro, mas ao celebrarmos o Dia do Trabalho em muitos países, infelizmente, hoje as pessoas vivem angustiadas pela crise do coronavírus, que também tirou o trabalho de muita gente. E muita gente está preocupada. O que fazer? Qual será o futuro? Porque muitos perderam o emprego, já não conseguem sustentar as suas famílias. Só que mesmo nos Estados Unidos já existem 30 milhões de pessoas que recorreram ao seguro-desemprego. E também em outros países as pessoas estão celebrando um dia do trabalho sem trabalho. Então é preciso também que neste momento, não é? Os governantes sejam sábios para pensar em coisas, em soluções que, sobretudo, também possa trazer emprego de volta às pessoas, porque o emprego tira, a falta de emprego tira a dignidade das pessoas. Então é preciso que, não é, este momento delicado, aonde também procuramos a segurança para a nossa saúde, que haja soluções, que em meio aos conflitos políticos, que se busque soluções para que as pessoas não percam a sua dignidade, para que as pessoas não percam também a sua condição de vida. Por isso, é hora de recorrermos a São José, como também sempre recorremos. É hora de recorrermos a São José e pedir a sua intercessão. E na liturgia, nós temos ao lado desta festa litúrgica dedicada a São José, nós temos também, na primeira leitura, esta conversão de São Paulo, que é uma das belas páginas dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo, então Saulo, desceu o caminho de Damasco para que fosse perseguir cristãos, e tem esta visão de Jesus que o chama a mudar de vida. Que é exatamente isso. Conversão é a mudança de vida. Conversão é olhar o caminho percorrido e pensar: não posso mais percorrer este caminho, tenho que mudar este caminho, e então mudar a vida. Então conversão é mudança de caminho, e
mudança de vida. Paulo mudou a sua vida. Já não era mais Saulo e passou a se chamar Paulo para marcar o momento da sua conversão, para marcar o momento da sua transformação. Esta foi a conversão de Paulo. Outras pessoas se converteram de outras maneiras. Talvez nós não tivemos uma conversão radical, porque muitos de nós nascemos católicos e somos católicos, ou nascemos cristãos e somos cristãos. Mas há pessoas que não eram cristãs e se tornaram cristãs. E talvez a mudança de vida delas se deu de uma outra maneira. Quem sabe por ler a Sagrada Escritura, quem sabe por ouvir o testemunho de um outro cristão, quem sabe por ter feito uma experiência religiosa que tocou o coração, quem sabe por ter feito a experiência em uma comunidade de fé, quem sabe por ter visto o exemplo de alguma pessoa que está na comunidade de fé. Muitos têm muitas histórias de conversão. Não importa qual é a história, o que importa é que toda história é válida. O que importa é que toda história ela é boa quando se trata de uma conversão para o Senhor. E não é que Paulo, que depois se tornou o apóstolo dos gentios, foi imediatamente pregar o Evangelho. A primeira viagem missionária de Paulo demorou 10 anos para acontecer. Ou seja, a conversão depois exige também uma preparação, exige uma caminhada naquela nova estrada tomada pela pessoa. Enquanto não amadurecer aquela nova caminhada, enquanto aquela nova caminhada não estiver amadurecida na vida da pessoa, ela ainda não está preparada. Por isso que nós também estamos num caminho de conversão. E nós ainda não estamos completamente preparados, porque o caminho de conversão que nós fazemos é o caminho cristão. E o caminho cristão, ele vai nos mostrando também como é que nós devemos mudar a nossa estrada no dia a dia. Como é que nós devemos transformar a nossa vida. E muitas vezes estamos neste caminho cristão e olhamos para trás e vemos que muita coisa ainda nos falta. Então, ao exemplo dessa conversão de Paulo, hoje mostrada nesta primeira leitura, nós também podemos ter o exemplo para as nossas próprias vidas e ver como é que nós precisamos mudar a nossa vida. Por isso, o Senhor nos dá esta oportunidade todos os dias. E a oportunidade que Ele nos dá é, sobretudo, convidando-nos para fazer a experiência da Eucaristia, como Ele nos convida hoje neste Evangelho. Porque aquele que comer da sua carne, beber do seu sangue, trilhando este caminho de conversão, diz Ele o ressuscitará no último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado a sua Mãe de Deus, Maria, a vossa Mãe Santíssima, Maria.